E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo no canal. E agora trazendo todas as notícias de hoje do nosso São Paulo, que tem como principal novidade a chegada de Mailton, um novo ala direito do Tricolor, que chega por muitos para ser titular. E quero que você comente aí, o que você acha da chegada desse jogador? Acha um bom reforço para o nosso Tricolor? Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal que você sabe todos os dias para vocês curtirem. Se bora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito de São Paulo, Libertadores, jogo contra o Galo, muitas coisas. Crédito, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Contra o Atlético Nacional, como será que está a preparação do São Paulo para a próxima rodada do Brasileirão? Quem te conta tudo é a Marina Buffon. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no CT Laudo Natel, em Cotia, para falar para vocês sobre São Paulo, é claro, que ainda vive aí as glórias dessa classificação para as quartas de final da Libertadores, no jogo que aconteceu na última terça-feira contra o Atlético Nacional. E hoje o clube divulgou os bastidores dessa classificação, com jogos tanto de ida lá na Colômbia, quanto da volta que aconteceu no Morumbis. E agora a gente mostra para vocês alguns trechinhos dos líderes aí do São Paulo, falando antes da partida. Olha só. Vão lá, entreguem tudo que vocês podem entregar. Corra um pelo outro. Pressiona o que tem que pressionar. Sigam o que o professor falou. Acreditem no companheiro. Não tenha dúvida. A gente vai ganhar esse jogo hoje aqui. Não adianta a gente falar pra c... e chegar lá e fazer diferente. Todo mundo junto, todo mundo sabe o que tem que fazer. Bora, c... Eu quero ser campeão dessa p... Hoje é dia de superação, hoje é dia de guerra, hoje não tem dor, não tem cansaço, hoje é dia de comer a grama, de dar carrinho na trave, hoje é dia de entregar o nosso melhor lá em cima, mas sair daqui classificado. Então a gente só se encontra aqui depois do jogo classificado. A gente vai dar o nosso melhor lá, a gente vai valorizar tudo que a gente está vivendo aqui. Hoje, quinta-feira, o elenco se reapresentou lá no CT da Barra Funda, depois de um dia de folga, um dia de descanso, pensando no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no domingo, às 8h30 da noite, lá no estádio do Morumbis, um duelo muito importante contra o Atlético Mineiro, válido pela 21ª rodada da competição. Para esse compromisso, o técnico Hernan Crespo não tem nenhum novo desfalque, são os desfalques já conhecidos mesmo. Então, Wendel, Arboleda, Luiz Gustavo, Caleri, enfim, todos os nomes que a gente já conhece, Oscar, e deve ter força máxima para esse compromisso. No sábado passado, lá contra o Sport, isso não aconteceu porque o jogo da Libertadores, de fato, era mais importante, era aí prioridade para esse time do São Paulo. Mas nesse domingo, depois vai ter a semana inteira também de descanso, de preparação, o time deve ir com força máxima. Tá certo, gente? E, por fim, também tem uma notícia de mercado da bola. Mailton, lateral direito, que pertence ao Metalist lá da Ucrânia e estava emprestado a Chapecoense, fechou com o São Paulo, deve ser anunciado aí nas próximas horas. Ele que fecha um vínculo até o final de 2027. E o São Paulo conseguiu essa contratação justamente por conta de uma dívida, um perdão de dívida que o Metalist tinha com o São Paulo pela compra do Paulinho Boia lá em 2021, no valor de 600 mil euros, mais ou menos 3 milhões e 300 mil reais na cotação da época. Tá certo, gente? Eu volto com vocês aí do estúdio para vocês comentarem todas essas informações. Até! Valeu, Mar. E aí, meninos? Eu achei interessante a contratação porque o São Paulo, de fato, tem essa carência na posição, não está podendo gastar, né? Está com o orçamento apertado, perdoa uma dívida, traz um reforço, é bom para o elenco. Essa semana é uma semana curiosa, né? Eu gostei da declaração do Crespo, né? Hoje vou estar em casa assistindo, né? Tomando alguma coisa. Tá? Um time que se classifica na Libertadores com antecedência tem essa prerrogativa, acho bacana. Só que é exatamente o que a Marina falou ali, o pensamento da Comissão Técnica do São Paulo tem que ser esse mesmo. Bom, relaxa, comemora, mas tem que ser força máxima no Brasileirão, porque a situação do São Paulo também no Brasileirão também, né, não está 100% garantida. Nem lá para baixo, nem para buscar alguma coisa lá em cima. Até porque, claro, na Libertadores o São Paulo vai ter que melhorar para a próxima fase, porque ele quase se complicou com o Atlético Nacional. Sim. Ele começou um jogo no meio de semana. Não, né? O São Paulo, para mim, se você somar os 180 minutos, ele foi pior. Foi pior, é isso. Talvez de 4 tempos, 3 tempos o São Paulo foi pior. Então, pensando em algo maior, o São Paulo precisa melhorar desempenho. Mas conquistou dentro de campo, por todo merecimento, a sua classificação. A torcida do São Paulo fez uma festa danada e hoje fica muito torcedor são paulino. Acho que o jogo, talvez, para os paulistas aqui, o jogo que mais chama a atenção, nem é o do Palmeiras, porque o Palmeiras está classificado. É sim Botafogo e LDU, que daí sai o adversário do São Paulo, que lá na frente pode cruzar com o Palmeiras. Sim.
Então, esse jogo, Botafogo e LDU, é um jogo para palmeirense ver, para São Paulino ver, porque muita coisa pode acontecer na sequência da Copa Libertadores. De qualquer forma, o Crespo, além de estar trazendo uma coletiva de algum proveito, Sim. Né? Ele tem falado, é muito objetivo, não toma claro, cartão. Né? Não toma cartão, tá ótimo, né? O time dele, dentro das limitações, está fazendo o seu início de trabalho do jeito que pode fazer. Por exemplo, contra o Atlético Nacional, demorou um pouquinho para tirar um dos zagueiros no jogo, mas é a opção dele. Mas, de qualquer forma, o São Paulo está avançando, a torcida está empolgada e vamos ver o que vai dar esse São Paulo. Nesse caso, no Brasileirão, a reação é fantástica. Na Copa Libertadores da América, foi mais sorte do que juízo, na minha opinião. E na Copa do Brasil deu um vacilo. Deu um vacilo. Mas na Libertadores, para mim, assim, é o que você falou, aproveitar o momento para estruturar, pega a confiança, mas tem que ajustar. É isso. Jogando desse jeito, a tendência é que não vá longe. Olhar para o brasileiro com atenção. Vai pegar o time, o Corinthians vai pegar o time que eliminou São Paulo. Não é isso? Na Copa do Brasil. Tem coisa fora de campo. O jogo contra o Galo, né, que marca a volta do São Paulo ao brasileiro, eu acho que é uma boa oportunidade para o São Paulo, porque o São Paulo tem um tempo bem suficiente de descanso entre o Atlético Nacional e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga hoje na Argentina a partida da volta. Ganhou o primeiro jogo e depois joga no meio de semana contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil Clássico. Então vai estar todo desmilinguido no domingo. Alguns jogadores suspensos, outros reservas. O São Paulo tem uma boa chance de pegar um Atlético enfraquecido. O São Paulo vem tendo problemas com o Atlético. O São Paulo nunca venceu o Atlético Mineiro desde que o Hulk chegou no Atlético Mineiro, seja no Morumbi ou em Minas. Incrível, né? Mas isso é estatístico. O Crespo vai ganhando mais opções. O Hulk tá suspenso, hein? Não, tá suspenso. O Júnior Alonso tá suspenso. Não, mas não vai jogar ninguém no Atlético. Isso que eu tô falando. Por causa de quinta. Hoje e Cruzeiro. O São Paulo tem... no meio do caminho. São Paulo, porque o outro vai pegar o adversário, o Botafogo, a gente falou, né? O Botafogo vai chegar, o Juventude vai pegar o Botafogo desmilinguido. O São Paulo vai pegar o Atlético desmilinguido. E o Crespo vai ganhando aos poucos opções. O Mailton, lateral direito, está chegando hoje, vai fazendo exames para talvez ser anunciado. E aí o São Paulo completaria o seu elenco com o Tolói e com o Mailton nas ausências lá do Igor Vinícius e do Juan. E aí, como a gente estava falando em relação a Palmeiras e Flamengo, passa a ter 2 campeonatos, um respiro maior entre os jogos e possibilidade de manter uma campanha no Brasileiro que só é possível hoje com aquela arrancada que o Crespo deu, tá ali entre os 8 primeiros, chegar ali um pouco mais próximo do Botafogo mesmo. E na Libertadores observar o que vem por aí, né? Que é o jogo de hoje. Acho que o torcedor do São Paulo vai estar ligado em Botafogo e LDU e Botafogo, sabendo que setembro as coisas mudam. Podem mudar, sobretudo no Botafogo. Ainda temos alguns dias de janela. Não sei como será a movimentação do Textor, porque o Botafogo está nas 2 Copas. Se o Botafogo for o classificado. Se for o classificado, a gente vai ter a repetição das quartas de final do ano passado, né? Quando o Botafogo eliminou do mesmo jeito. Primeiro jogo no Newton Santos, segundo jogo no Morumbi. Mesma condição, mas isso é para setembro, para pós-data FIFA. São Paulo saberá hoje qual time vai enfrentar na Libertadores. Fala. Só um detalhe ainda sobre o Corinthians. Esse primeiro mandato é de tampão, né? Um ano e meio, não é isso? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Aí, se ele for reeleito, mais o 3. André Castro, são 4 anos e 3 meses para que este $1 bilhão renda dividendos e volte para os investidores, né? Porque não há reeleição no Corinthians, certo? Sim. Calma. Com relação ao São Paulo ainda, Arnaldo, o Mailton pode jogar quando? Ele nem foi anunciado ainda, né? Tem a parte legal também ainda, né? O Tolói também não tem ainda, né? Bid, nada, né? Não. O Tolói vai pro bid nessa semana, mas ele não tem condição física ainda, né? São coisas bem diferentes, né? O Tolói estava de férias, há um tempão inativo, não joga desde maio. Vai para o bid provavelmente. Eu não creio que ele seja relacionado para o jogo com o Galo, porque ele teria 10 dias de treinamento apenas. Menos.
7 dias de treinamento. Em relação ao Mailton, se for concretizada a contratação depois dos exames médicos, ele vinha atuando todas as partidas pela Chapecoense, na Série B, tá em plena forma, tal. Ele pode jogar assim que ele for inscrito no campeonato, se a contratação for confirmada. Acho uma boa contratação, acho melhor a contratação do Mailton do que a do Tolói, embora saiba que o São Paulo precisa, evidentemente, de um zagueiro a mais no elenco. Estão jogando os três, né? O Arboleda machucado todas as partidas. Enquanto o Atlético não vai mudar isso, vai ter o Alan Franco, o Ferrarese e o Sabino. Mas aos poucos, que tá, você vai olhando um pouco mais para frente, né? A semana que vem o Wendel tá recuperado. Depois da data FIFA, o Arboleda tá recuperado. Aí você vai criando opções, sobretudo do meio campo para trás, acho que o Crespo não vinha tendo para a sequência da temporada. E como vem o respiro na semana que vem, dá para ir todo mundo de novo, os mesmos do Atlético. Agora não tem, o São Paulo não tem mais esse problema, né? O intervalo para o jogo do Atlético é suficiente, depois com o Cruzeiro é só no outro final de semana, o Cruzeiro vai ter o Atlético no meio da semana, então, e aí para a data FIFA. Ô Vessa, se você fosse São Paulino, você preferia pegar a LDU ou o Botafogo? O Botafogo. E você, Mata, se você fosse São Paulino? Eu falei ontem, né? Esqueci o que eu falei ontem. então refaça. Deixa eu pensar aqui. Porque eu acho que acho que o clima doméstico é melhor. Se resolve aqui melhor, eu acho. Também acho. É mesmo, não gostaria de jogar na altitude. Você lembra quando o São Paulo não pegou recentemente LDU, tá louco. Perdeu também. Então, mas lembra, em determinado momento do jogo, quase perde o controle lá do jogo. Quase não, foi massacrado. Essas coisas de Libertadores assim, eu acho que contra time brasileiro é mais difícil você perder esse controle. Assim. Botafogo, cara. Botafogo. O ambiente é bem menos hostil. O estádio é grande. Longe pra caramba. Cara, Botafogo. Muito bem. Aliás, se o São Paulo pegar o Botafogo, meu palpite será sempre 80-20 pro São Paulo. Opa, tá vendo? É isso, hein? O ano passado também foi, só que o Botafogo passou. Vamos conferir os destaques do dia aqui no Band Esportes. Amigo São Paulino, amiga São Paulina, o São Paulo se prepara para o jogo contra o Atlético Mineiro no final de semana. Atlético que deve vir bem desfalcado, poupando alguns jogadores, desfalcado por outros. Chance do São Paulo vencer o Galo, que não vence há eras. E teve como principal novidade a chegada do Mailton. Sim, um jogador destaque da Série B. Mas é destaque da Série B. Quando o Wellington Rato chegou do Atlético Goianiense, aqui do meu Goiás, a gente achou que ele ia ser tão importante como foi na conquista da Copa do Brasil. O próprio Michel Araújo, que teve bons momentos no São Paulo. O Caio Paulista, que veio escorraçado lá do Fluminense, se eu não me engano, teve bons momentos com a camisa de São Paulo. O próprio Enzo Dias. Tudo bem que esses não são jogadores de Série B, mas são jogadores que vieram escorraçados dos seus times. O Enzo Dias, a torcida do River Plate, pegava ele e levava no aeroporto. E hoje é um dos destaques do lado esquerdo do São Paulo. Esse menino, Mailton, muito bom jogador. Ao contrário do Cedric, se você pesquisar no YouTube, você vê algumas análises dele. Ao contrário do Cedric, o ponto forte dele: apoia, chuta bem, cruzamento rápido, tem perna esquerda. É um cara que tem perna esquerda, que é capaz de fazer essa inversão de jogo que o São Paulo tanto gosta e que tanto é importante para o sistema do Crespo, essa inversão de lado direto. Ele puxa para a esquerda e faz a inversão de jogo sem necessariamente passar pelos volantes, pelos meios. Isso é muito importante e pode cravar. Se ele conseguir fazer isso no São Paulo, o São Paulo vai fazer muitos gols de jogadas que vão iniciar por ele e terminar do outro lado. E quando as jogadas iniciarem do outro lado e terminarem com ele, cara, assim, aqui não é empolgação demais, mas o São Paulo, ao meu ver, eu vejo que esse time do São Paulo, que o Crespo tá montando, é um time que precisa de peças certas para ter um salto de rendimento muito grande. O Marcos Antônio é uma peça fundamental desse time do São Paulo.
o Mailton vai ser uma peça fundamental pro time do Crespo. Um cara que ataca com força, que chega no fundo, que cruza bem, que corta para a perna esquerda, que carrega a bola na velocidade. Quando o Wendel voltar, essa dupla Mailton e o Wendel vai ser muito chata. Aí o Crespo vai ter que parar de se preocupar ofensivamente, que hoje o problema do São Paulo, ao meu ver, são os alas que não têm as características que o Crespo precisa. Por mais que o Enzo Dias até chegue mais no fundo, ele é muito mais um lateral que defende muito bem, é muito físico e tal, e chega no fundo mais vezes que o Cedric, mas não chega com aquela qualidade, por exemplo, do Wendel ou de um ala que tem característica de drible, de jogada, do X1, ele chega e joga a bola na área, faz o simples. O Enzo é o lateral que faz o simples bem feito, muito bem feito. O Cedric, por outro lado, já chega muito menos do lado direito. Então ele chega muito menos, mas ali do lado direito também ninguém se cria, dificilmente o time adversário faz gols pelo lado direito. Geralmente as jogadas são sempre pelo lado do Enzo Dias, que defende muito bem, mas às vezes ele tem uns lapsos assim, as jogadas acabam acontecendo pelo lado dele. Então hoje o grande ponto fraco do São Paulo são os alas que não tem a característica que o Crespo quer, e agora vai ter com o Mailton do lado direito, e quando o Wendel chegar, quando o Wendel se recuperar de lesão, provavelmente o Wendel vai começar a ser titular nesse time. E um meia pensador e que consegue marcar. O Rodriguinho ainda é um menino, ele ainda vai oscilar muito, vai ter partidas que ele vai fazer muito bem, vai ter partidas que ele vai fazer mais ou menos. Ok, isso é aceitável. O Alisson não é esse meia. O Lucas talvez só jogue nessa posição depois que ele tiver 100% recuperado. 100% recuperado. Então, nessa função você precisa ou do Oscar plenamente, bem fisicamente, para criar, a não ser que o Crespo tente moldar esse time. Não sei o que o Crespo vai fazer, mas muita gente que esquece do Oscar. Fala, o Oscar ganhou 1,5 milhão e não joga nada. O Crespo já falou que o Oscar é peça fundamental para o sistema dele. O Oscar, tanto é que os poucos momentos que ele teve em campo contra o Corinthians, ele pegava na bola toda hora, participava do jogo e ele vê o jogo de um jeito diferente. Engraçado, o Oscar lá na China se machucou muito pouco, e aqui no São Paulo, mas tem muita coisa que a gente tem que pontuar referente à lesão. A pré-temporada que foi mal feita, jogo atrás de jogo, e a segunda lesão, essa lesão agora do Oscar, foi mais azar. O cara saiu, pulou, caiu de mau jeito, trincou a vértebra. Então, poucas peças são necessárias para esse time ter um saldo de rendimento muito grande. A chegada do Mailton vai fazer o time melhorar muito do lado direito. Porque hoje o Cedric, ele até dá essa opção, mas ele dá meio tarde. Ele tem o receio de subir para a hora de voltar. Ele não tem esse cacuete de ser um lateral ofensivo, de chegar no fundo o tempo todo, ou de tentar uma jogada individual, né? Ele sempre espera chegar alguém para fazer jogada. O Mailton não. Ele pegou essa bola, ele vai para cima, ele leva pro fundo, ele vai driblar, ele vai fingir que vai para direita, puxa para esquerda, toca. É um cara, um destaque da Série B. É da Série B. Ele é um jogador que, bem treinado, as características dele vão ser muito útil ao São Paulo e principalmente ao sistema do Crespo. Muito, muito, muito. Do lado esquerdo a gente deu um Wendel que vai ser uma boa dupla de ala pro São Paulo. Um cara extremamente forte do lado direito, um outro extremamente técnico do lado esquerdo. E aí a gente vai ter que... Aí o Crespo vai ter que se preocupar com o lado defensivo. Esses caras vão ter que saber marcar. Porque o Cedric marca muito bem. O Enzo Dias, até os seus lapsos, também marca muito bem. Marcar não é o forte do Wendel. Marcar não é o forte do Mailton. Mas o time tem 3 zagueiros, tem 2 volantes. O Marcos Antônio que tá jogando o fino da bola. Vai ser um time interessante. É o que eu sempre digo. O time do São Paulo são praticamente as mesmas peças, cara. Do time do Crespo. O Lucas voltou agora. O Zubeldia não tinha o Lucas, não tinha o Oscar, não tinha o Calera que estava machucado. Não tinha ninguém. Nunca teve o Wendel.
tinha o Cedric, era o mesmo time, era exatamente o mesmo time. A diferença é que a dupla de volantes era Alisson e Bobadilla. De resto, olha a dupla de ataque de São Paulo, Luciano e André Silva. O André Silva e o Luciano sempre tiveram no time do Zubeldia, sempre tiveram à disposição. A diferença foi sistema de jogo, saiu da linha de 4 linha de 3. Uma peça foi o Marcos Antônio. De resto é o mesmo time. Agora que tá chegando os reforços. Então, esse time tinha potencial para jogar mais do que vinha jogando com o Zubeldia. Tá jogando mais. O jogo contra o Atlético do Nacional, claramente para mim, o Atlético Nacional é um time muito bom e se não fosse eliminado seria um dos grandes favoritos a disputar o título da Libertadores. O São Paulo eliminou um grande time que, ao meu ver, no todo, acho que até foi melhor que o São Paulo, mas o futebol não se resume a ser melhor. O São Paulo já perdeu para times piores que ele e já ganhou de times piores que ele. O futebol ele te dá essa oportunidade. O time vem jogando mais do que vinha jogando com o Zubeldia. E com os reforços, com a volta do Oscar, com futuramente a volta do Caleri daqui mais para o final do ano, esse menino, esse Henrique, ele se firmando, vamos ter um salto de rendimento ainda maior para quem sabe brigarmos pela Libertadores. Deixa a sua opinião no seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!